O autor relata sua experiência no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Esta edição do Quarta Capa apresenta o livro Um Apólogo de Machado de Assis em 6 vozes, organizado pela professora Ângela Vaz Leão. O conto machadiano foi publicado originalmente em 1896 e retrata a discussão entre uma agulha e uma linha, disputando quem seria a peça mais importante no processo de costura. A mais nova publicação da editora PUC Minas traz a história original em português, além de traduções para o idioma francês, espanhol, italiano, alemão, romeno e inglês. A ideia de fazer esse livro me veio uma certa vez em que eu mexi em papéis velhos para jogar fora alguma coisa, num bota-fora que eu faço todos os anos. E aí eu deparei com uma tradução do conto de Machado de Assis, A Agulha e a Linha. Era uma tradução que eu havia feito quando era ainda estudante de letras, na Faculdade de Filosofia, que funcionava então no Acaiaca. E nós tínhamos vários professores de francês muito bons, e uma das nossas disciplinas era uma disciplina de tradução do português para o francês, de obras literárias. Eu havia traduzido esse conto do Machado de Assis, que se chamava, então, A Agulha e a Linha. Depois, na segunda edição da obra dele, foi que o Machado mudou o título para Um Apólogo. Eu resolvi tomar esse livro. Eu já tinha a tradução feita para o francês, reli essa tradução, não achei nada para corrigir, então eu resolvi promover a tradução do conto para outras línguas, a fim de que, eventualmente, num curso de francês, num curso de italiano, num curso de inglês, esse conto fosse conhecido. E foi assim que me veio a ideia de fazer a tradução do conto para as línguas neolatinas, que são línguas nacionais, e para pelo menos 2 línguas germânicas, que são as únicas línguas germânicas estudadas nas escolas brasileiras, o inglês e o alemão. Foi assim que me veio essa ideia. Quando me veio essa ideia, a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso foi com uma colega minha, muito querida, a professora Melânia Silva de Aguiar. Conversei com ela e ela achou que a ideia era muito boa e eu logo pedi a ela, então faça o seguinte, você vai escrever um estudo original que consta do livro. Você vai escrever isso. E eu vou procurar as tradutoras para as várias línguas. Eu conheci Dona Ângela, que eu costumo dizer que é a estrela da minha vida inteira. Eu conheci Dona Ângela há mais de 40 anos na Faculdade de Letras da UFMG. O convite para participar dessa obra, né, de traduções de Um Apólogo de Machado de Assis, me foi feito por Dona Ângela num desses intervalos de aula da PUC Minas. Ela me chamou e me falou com muito entusiasmo dessa obra que ela queria organizar. Ela que sempre foi muito entusiasmada com Machado de Assis e achou que seria muito proveitoso, né, se nós nos juntássemos com outros tradutores para traduzir Um Apólogo do Machado de Assis. E me coube a tradução do espanhol, né, do português para o espanhol. O convite vindo da professora Ângela é uma coisa de uma... Ela é uma pessoa reconhecida na academia por conhece tantas pessoas, ela é tão reconhecida, e ela fez um convite a mim. Isso é realmente um prestígio muito grande. Eu fiquei muito honrada e, claro, que aceitei imediatamente. Hoje, quando a gente estuda línguas estrangeiras, e no meu tempo já era assim, dá-se uma importância muito grande à língua oral, à língua coloquial, falada todos os dias. E a linguagem de Machado de Assis
que é uma linguagem muito correta, mas é também uma linguagem coloquial, que todo mundo entende, que todo mundo fala. Você pode ler páginas e páginas do Machado de Assis sem precisar ir ao dicionário. Ele não é desses autores que escrevem difícil, ele escreve bem e é fácil de ler. A leitura de um apólogo é uma leitura rápida. O acesso a essa tradução acho que vai possibilitar um número maior de leitores de Machado de Assis, né? E eu acho que o livro vai funcionar de alguma maneira como um chamariz, sabe, um incentivo para outras leituras da obra de Machado de Assis. Machado de Assis é detalhista, nada na obra dele é sede, nada é gratuito, então é dificílimo a gente procurar os detalhes, porque quando uma pessoa lê a obra, simplesmente sente aquele clima, sente aquele impacto da obra. Eu tenho uma relação muito grande, não só com o conto, mas com todos os gêneros literários, com a literatura em geral. Eu fiz o curso de Letras Neolatinas, então estudei na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a qual, nessa época, a Faculdade de Letras pertencia. Lá, então, foi que eu fiz o meu curso de Letras Neolatinas. E, durante esse curso, nós estudamos muita literatura, não só a brasileira e a portuguesa, mas a francesa, a espanhola, a italiana. Fiz também a cultura inglesa e a cultura alemã. Então, eu fiquei muito relacionada com a literatura de várias línguas ao mesmo tempo. Me veio a ideia, então, de traduzir para as línguas românicas, que são línguas nacionais, e também para duas línguas germânicas que são muito estudadas entre nós, o inglês e o alemão. No livro, o conto figura 7 vezes, uma vez do próprio Machado de Assis e 6 vezes em traduções. Escolhi que a tradução para o espanhol deveria ser feita pela professora Melânia Silva Guiar, que é uma grande professora de espanhol, e ela foi diretora do Instituto de Estudos Brasileiros no Uruguai durante 6 anos. Para o francês, eu mesma me achei apta. Para o italiano, eu convidei a professora Lúcia Fulgêncio, que é professora de Linguística e de Italiano na UFMG. Convidei a professora Micaela Guitesco para fazer a tradução para o romeno. Para o inglês, eu convidei a professora Astrid Massete Lobo Costa para fazer a tradução. Ela fez a tradução, mas não pôde fazer os comentários. Faleceu logo em seguida. Então, para os comentários, eu convidei a professora Sueli Maria de Paula e Silva Lobo. Então, essas duas se encarregaram da parte do inglês. E para o alemão, eu convidei a professora Tarcísia Múrcia Ribeiro, que é uma grande professora de alemão. De fato, é um trabalho que exige uma sensibilidade muito grande ao texto, né? E uma capacidade de compreender, né? De tentar compreender exatamente a mensagem que está sendo passada. Uma tradução tem 2 compromissos. Um compromisso com aquilo que o autor quer exprimir, o que ele está expressando. Então tem um compromisso com o autor, mas tem também um compromisso com o leitor. Ou seja, o texto tem de ser de alta legibilidade, como se estivesse sendo escrito originalmente naquela língua para a qual está sendo traduzido, né? Então o texto traduzido tem um duplo compromisso com o autor e com o leitor. Eu acho que o conto terá a mesma repercussão, a mesma importância nos países hispânicos de língua espanhola, porque, na verdade, ele está falando de alguma coisa que é universal, não é? Ele usa objetos para expressar, na verdade, situações humanas, né? Essa agulha e a linha, elas têm uma outra simbologia dentro do conto, certamente, né? E isso é universal. Então, não só nos países de língua espanhola, como também, eu acho que universalmente, o conto seria muito bem-vindo, ou muito bem acatado, ou muito bem compreendido, porque afinal ele está falando do ser humano, em geral. Não deixem de ler o Machado. Ele é, sem dúvida nenhuma, o escritor mais genial da língua portuguesa.
Primeiramente, o agradecimento à professora Ângela por esse convite, que me honrou muito e que me gratifica, né, no momento em que eu vejo o livro publicado, e também pelo fato, pela alegria que eu tenho de compartilhar esse momento, essa produção, com colegas muito queridas da PUC e da Faculdade de Letras da UFMG. Eu queria deixar aqui, finalmente, isso é muito importante, eu queria falar sobre a relevância da personagem Dona Ângela. O tema dessa obra, A Agulha e a Linha, no final das contas, é para mostrar que a agulha leva ao caminho a linha, a agulha abre o caminho para a linha. Dona Ângela é isso. Ela é a agulha que abriu o caminho para tantas coisas importantes que a gente tem hoje. Para terminar, eu ponho na contracapa do livro, enxertado na contracapa, um CD com o filme A Agulha e a Linha, feita pelo Humberto Mauro, nos princípios, nos primórdios do cinema brasileiro. Ele põe personagens humanas para representar a agulha e para representar a linha, e o conto está perfeito. E, então, com isso, eu acho que eu rendo homenagem a dois grandes ícones da cultura brasileira, o Machado de Assis na literatura e Humberto Mauro no cinema nacional. A sua experiência nos movimentos de educação popular, respectivamente alcançados pela escritora. Não vou dar dica de um livro, não. Eu vou dar dica de um autor. E eu sou fã de Fernando Veríssimo. Eu sou muito apaixonada por Fernando Veríssimo na literatura contemporânea brasileira. É interessante que outro dia eu vi uma lista dos 10 autores mais importantes e o Fernando Veríssimo não estava. Então eu quero dar essa dica. Para mim é o meu autor preferido na atualidade. Where could we wanna go tonight?